Olá, meu povo! Está começando o segundo episódio da nossa minissérie sobre judicialização da saúde. E se você, assim como eu, ficou curioso desde o episódio passado para saber o que é medicalização da saúde, chegou a hora da gente descobrir. Sejam mais uma vez bem-vindos, doutor Silvio, doutora Mirella. Vamos começar então matando essa curiosidade? O que é medicalização da saúde, doutora Mirella? É um conceito amplo, né, Mônica? O que é que acontece? Como eu disse no episódio anterior, saúde é muito mais do que não ter doença, né? Não é você dizer que você tem saúde, não é você a ausência de doença. É um bem-estar físico, psíquico, social, espiritual até, né? Definido pela OMS. E aí, quando a gente fala em medicalização da saúde, é como se todo é problema de saúde. Qualquer alteração é problema de saúde. E aí eu tenho medicamento para tudo, né? Às vezes é um luto e eu tenho que medicar o luto. O luto é um processo natural de uma perda, né? Pós uma separação, uma perda de um emprego, uma perda de um parente. Então, aí você analisa e tem o tempo do luto, tem as resoluções do luto. Você, às vezes, vivenciar o luto muito mais do que medicar e tamponar aquilo ali e a pessoa não sentir. Então, para tudo tem uma pílula mágica para que você não sinta, não perceba. Ou então, cirurgias também que tudo tem que ser modificado, alterado, reharmonizado. Então, tudo tem uma solução tecnológica. E aí, com isso, também tem produtos, serviços que vêm sempre para tamponar problemas que às vezes não são problemas de saúde, né? Tanto que até no último Código de Doenças, né, o CID, queriam se colocar como se envelhecimento fosse doença, para que a gente passasse a medicalizar o envelhecimento. Então, o envelhecimento a gente trabalha para que ele seja bem sucedido, para que as pessoas envelheçam com saúde, com dignidade, né, ativamente, mas ele só não envelhece quem morre. Né? Que tem até o ditado, né? Moço, velho ninguém quer ficar, moço ninguém quer morrer, né? Então, na verdade, envelhecer é natural. Então, se eu botasse que envelhecimento era uma doença no CID, prontamente todas essas outras já tem alguns procedimentos e tudo mais para evitar o envelhecimento. Inclusive tem a medicina do anti-aging, né? Que não é reconhecida oficialmente. E aí, para combater o envelhecimento. Então, era até um lobby que ela entrasse como doença, o envelhecer, para poder eu dizer que eu tenho remédio para isso. E tem coisas que não se tem remédio. E aí, o que tem remédio? Tem custo, tem que ter pagamento por isso, tem todo um mercado por trás. Então, a saúde é muito mais do que ter ou não ter doença ou tomar ou não tomar remédio. Né? E aí, é mais ou menos isso que a gente quer dizer quando a gente fala de medicalização da saúde. Então, eu acho que também é preciso cuidar até das próprias equipes de saúde, né? Para que medicalizem menos. Será que é esse o caminho? É possível a compreensão do que realmente é saúde, porque se você for dentro das faculdades de medicina, o que é ensinado nas faculdades de medicina hoje, né, a gente evoluiu muito nos currículos, é tentar preservar o máximo possível da saúde das pessoas. E da saúde real, né? Da saúde real. Falando, tanto que se você for na atenção primária, o estímulo à atividade física, a alimentação saudável, o sono, porque isso preserva a saúde. E não dá um remédio para dormir e outro para acordar, certo? Então, às vezes a pessoa chega no consultório estressadíssima porque está com sobrecarga de trabalho. É muito mais sentar junto dessa pessoa e reorganizar aquilo ali do que dizer, não, tolere isso aqui, toma esse remédio para tolerar, para ter paciência com o marido, esse aqui para você ter energia para malhar, esse outro aqui para você conseguir dormir à noite, porque depois de tudo isso que você tomou durante o dia, você tem que tomar alguma coisa para relaxar, ao invés de eu te ensinar, olha, se tu se alimenta bem, se você faz atividade física de forma regular, moderada, se você faz uma meditação, se você no final da noite diminui tela, diminui televisão, a tendência é que você tenha um sono bom. Eu não preciso, nem todo mundo precisa dormir tomando calmante, né? Então, é muito isso. Assim, hoje a gente tem pílula para tudo. Se você parar e olhar, você vai ver que você não vai numa farmácia para comprar um remédio que não te ofereçam mais 10 para um problema que você não tem, né? Então, é isso. O caminho é mais uma teoria do bem-estar, né? Isso. Eu fiquei imaginando, doutor Silvio, agora a quantidade de ações que não podem chegar na vara, né, em que o senhor é titular e em tantas outras, nessa busca aí da combater o envelhecimento. Será que não já basta os creminhos, não? Hidratante, o anti-ruga. Mônica, isso me fez lembrar, eu assisti uma vez em Brasília, num evento do Comitê Nacional de Judicialização da Saúde, uma palestra do Drauzio Varella. E ele
quando ele falava de questão de medicamentos, o que é que a gente devia se preocupar em termos de saúde, então ele falou mais ou menos assim, tipo assim, a fila de medicamentos está enorme. Então você pode visualizar, a fila de medicamentos está enorme. Mas a fila para mudança de hábitos, ou ter hábitos saudáveis, está muito, muito pequena. Ninguém quer. Ou seja, ninguém está nessa fila. Ou seja, eu me recordo até uma vez, eu fui para o médico e no final ele deu o diagnóstico, ele disse, perca peso, emagreça, faça exercícios. Era o diagnóstico dele, porque realmente eu não precisava de medicamentos, sem nada de dizer, perca peso. Tudo isso aí que você está reclamando, você está acima do peso, come menos doce, tem uma atividade saudável. Regular, né? Regular, tá? Tenha menos estresse. Eu digo, isso aí é difícil, ter menos estresse. Mas eu fico vendo isso porque essas questões também chegam aos tribunais. Então, essa questão até de não envelhecer, ou até ter, que a gente já discutiu aqui, a estatura ideal. Então, hoje em dia está ocorrendo muitas e muitas ações para hormônio do crescimento, quando a gente sabe que, na maioria desses casos, a altura da criança é a altura, vamos dizer assim, correspondente à altura dos pais. O hormônio do crescimento ali não seria recomendável, claro, mas eu não quero ser uma criança de baixa estatura, e eu acho que a baixa estatura não é bom, então vamos solucionar isso através de medicamentos. E aí, às vezes, esquecem de ler até a bula. Será que isso tem contraindicações ou efeitos colaterais? Eu não sou médico, eu não posso dizer que exista, mas acredito que existe. Você mudar toda uma estrutura biológica da pessoa através de hormônios numa idade que talvez não seja necessário. Então, essa busca por medicamentos, como a doutora Mirela falou, isso é uma realidade. A gente vai para as mídias sociais, sempre tem alguém dizendo, olha, eu vou curar sua diabetes, eu vou fazer isso, tome isso aqui, tome tais medicamentos, e muitos deles sem uma evidência científica, sem uma comprovação, e alguns são judicializados. Era isso que eu ia dizer. E tem rebatimento sim, né? Na judicialização. Tem rebatimento. Vamos dizer, esse caso dos hormônios de crescimento, isso está com uma frequência muito grande, muito grande. Eu, pessoalmente, quando eu recebo essa demanda, eu sempre peço um relatório médico completo. Eu quero saber a altura do pai, a altura da mãe, a altura da criança. Eu quero ler esse relatório médico, porque a simples solicitação do medicamento pode estar disfarçada ali com o interesse vamos dizer assim, estético mesmo, e não um interesse de saúde. Ou seja, o médico pode estar até, nesse caso, pode estar querendo agradar a criança e os pais para o bem-estar de ser uma pessoa mais alta, mas pode ter uma repercussão, um efeito colateral desse medicamento, que eu não saberia dizer, pode ser até que não exista. Mas isso tem rebatimento. Eu me recordo que tinha alguns casos pitorescos de médicos que, vamos dizer assim, no receituário dizia, olha, coma chocolate. E aí a pessoa judicializava chocolate. A gente pensa assim, será que isso aconteceu? Aconteceu. Eu tive num evento em Brasília em que foi postado os diversos tipos de tratamentos que eram tratamentos caseiros. O médico dizia assim, olha, para o seu caso aqui, olha, tome um suco de limão de manhã em jejum, e passou e a pessoa judicializou o suco de limão de manhã. Isso é uma raridade acontecer, é um caso pitoresco, mas acontece. E se isso vira uma frequência, a busca dessa perfeição pelos medicamentos, a doutora Mirela falou muito bem, tomar remédio para dormir, tomar remédio para acordar, tomar remédio para fazer exercício, um dia a fatura vai chegar. Essa conta chega, né? E pode ser que não seja boa. E eu sempre me preocupo quando eu ouço esse tipo de comentário, que é assim, você está ocupando
à justiça, você está fazendo com que seja levantada uma dúvida, né? Você até dificulte o processo para alguém que de fato precisa, porque há casos em que há indicação, sim, por exemplo, do hormônio do crescimento, né? Crianças que não têm um desenvolvimento adequado, ideal, e que precisam desse tipo de medicamento, e que poderiam ter essa resposta muito mais rápido, né? Se a gente não tivesse que desconfiar tanto, Perfeito. né? Eu acho que a gente precisa ter muita noção de quando a gente vem acessar a justiça, né? É importante que a gente acesse quando realmente isso é necessário para a saúde da pessoa, né? Do demandante. Não que questões estéticas não sejam importantes e relevantes, mas talvez não seja pela via judicial, né? E colocando uma conta para o público como um todo, porque fica para todos nós, né? Para o Estado pagar, por esse viés, por uma questão estética, assim, não, se a gente brinca, né, os baixinhos, tem muito baixinho que tá tudo bem, e tem gente alta, feito eu, que talvez pudesse ser um pouquinho menor, então é uma coisa que você nunca vai saber, não, porque o pai não gostou de ser baixinho, e agora os filhos têm que ser mais altos. Existe uma indicação precisa do hormônio de crescimento. É criado uma curva do crescimento, né? Você tem um potencial de crescimento baseado na altura dos pais. Então, se a criança está crescendo de forma adequada dentro daquela faixa, em teoria, não tem indicação de você fazer o hormônio. Há um desejo da criança e dos pais de que ela ultrapasse essa faixa esperada aí em relação aos pais. Isso aí é uma questão muito mais individual do que coletiva, né, para ser judicializada. Então, eu acho que a gente, enquanto médico, enquanto profissionais de saúde, precisaríamos refletir melhor sobre esse tipo de demanda. E aí isso acaba me fazendo lembrar, por exemplo, né, casos. Eu tenho uma amiga que tem um filho que hoje tem 14 anos. Ele foi, recentemente, diagnosticado com uma síndrome chamada ARSAX. Eu não vou conseguir dizer, né, o nome da doença toda. Mas o fato é que, desde os 3 anos de idade, Renato já apresentava sintomas, né, de que ele não teria um desenvolvimento ali cognitivo igual de outras crianças. Então, durante todo esse tempo, ele foi diagnosticado como autista, depois TDAH, ele foi tratado, né, com base nesses diagnósticos, coisas que inclusive hoje a mãe, né, se questiona, será que esses tratamentos não acabaram contribuindo para a condição que ele tem hoje, por exemplo, né? Porque ele foi tratado erradamente durante todo esse tempo. Ele estudou em escolas especiais que talvez ele não precisasse, né? E aí essa história comprida toda para dizer que sim, essa doença de Renato, ela é genética, né, degenerativa, ela limita os movimentos dele e o equilíbrio. Então, hoje, aos 14 anos, Renato tem, se essa doença evoluir, ele tem a dificuldade de levar o garfo até a boca, de segurar um copo, né, de andar, enfim. Então, de fato, é uma coisa que mexe com a vida da família inteira, né? E só agora ela conseguiu ter acesso ao exame que, de fato, dava o diagnóstico correto. E na tentativa de judicializar esse tratamento, que ele precisa de uma fisioterapia específica, fono específica, ela não pôde prosseguir porque foi definido como um caso pré-existente, né? Então, assim, de repente, um caso como esse, que a gente pudesse, de fato, estudar e tal, né, acaba sendo deixado de lado. Pronto, não, pré-existente, acabou. Não temos mais saída para ele, né? E outros, a gente está ali, ó, ocupando a justiça com hormônio do crescimento para quem geneticamente nem precisaria, né? A gente poderia dizer, de logo assim, eu teria 3 pontos para tocar nesse assunto, que a medicina também não é uma ciência exata. Ou seja, os médicos eles vão descobrindo as doenças, com o tempo vamos dizer, a cada momento que a tecnologia melhora os exames, ele vai definindo melhor que tipo de doença é essa. Então pode ser que naquela época não houvesse recursos ou, vamos dizer assim, trabalhos científicos suficientes que determinassem, ou até um especialista que soubesse a verdadeira doença. A questão de ser pré-existente, eu diria que em razão talvez do plano de saúde dele ter sido realizado
em um momento após o diagnóstico. E aí seria pré-existente. Mas é onde eu trato muito essas questões. E o SUS? Quando eu falo isso, muita gente chega para mim e diz, não, você diz que a pessoa não pode ser tratada pelo plano de saúde e diz que vá para o SUS. O SUS é bom, pessoal. Eu tenho experiências com o SUS, eu digo que o SUS é bom. O problema hoje do SUS é uma superlotação que nós conhecemos, onde 70% da população brasileira ela procura o sistema público de saúde, 70% a mais. Então há uma dificuldade pela enorme procura, mas o SUS tem serviços especializados excelentes. E, nesse caso, teria que procurar o Estado, teria que procurar o SUS, para o SUS dar esse tratamento. Não especificamente o próprio plano de saúde. Não especificamente o próprio plano de saúde, porque tem uma obrigação do Estado nesse tipo de tratamento. E a gente tem que confiar. Eu acho que a gente tem que confiar no SUS. Eu acho que a confiança no SUS melhora, inclusive, para nós mesmos a imagem. Sei que tem hospitais superlotados, tem hospitais sucateados, isso em razão de 70%, volto a dizer, da população procurar, mas quando esses tratamentos próprios, que não são de urgência e de emergência, que não tem cirurgia, o SUS atende muito bem. Assim, acho que o tempinho tá já correndo para o fim, mas eu queria comentar duas coisas, assim. Uma, como eu não sei no caso concreto, como foi que foi dito que era uma doença pré-existente, então assim, se ela contratou realmente o plano de saúde após ter o diagnóstico definitivo da doença, seria uma doença pré-existente. Agora, se ela tinha sintomatologias à época em que foi contratado, mas não tinha um diagnóstico e sequer sabia, já tinha recebido vários diagnósticos incorretos, Foi o que aconteceu. eu acho que talvez coubesse uma discussão Exato. mais ampla e o judiciário mais desafogado com condições de analisar. É disso que a gente falando, é de desafogar. A doença pré-existente, entendi eu que já viu o diagnóstico e depois fez o plano de saúde. Porque muitas vezes acontece isso, doutor Mila, que a gente recebe muitas questões contra o plano de saúde, que a pessoa tem a doença, sabe da doença, faz o plano de saúde, passa 1 mês, 2 meses, entra com ação dizendo que é urgência e emergência, para poder não ter o prazo de carência. Isso. Então ele diz, não, é urgente, eu tenho que tratar urgentemente, justamente para pular esse prazo de burlar esse sistema. Esse sistema. Mas já se conhece, já fez o plano de saúde sabendo que tinha problemas. Isso. E aí esse caso que você relatou, Mônica, a gente teria que olhar, ou seja, abrir o processo e dar uma olhada. Para entender por que isso, né? E por outro lado, eu concordo, doutor Silvio, o SUS funciona, tem vários serviços que funcionam com excelência, inclusive melhores do que no privado, né, nos sistemas privados. Tem a questão da superlotação, e eu acredito que quanto mais cidadãos que tenham até um grau de orientação maior e de saber de seus direitos usar, a gente só tem a melhorar, né? A gente trazer comentários, sugestões de melhoria desses serviços, eu acho que vai ser bom para a população como um todo. Então, existem centros de reabilitação em Recife, né, renomados, reconhecidos, que é possível que talvez pudesse atender o caso de Renato, eu não sei, né, no caso concreto, mas que a gente saiba que existem centros de reabilitação e tem cada vez melhorado mais, né, assim, à medida também que as demandas judiciais vão surgindo, o Estado passa a ter que responder por aquela parcela, ele também vai reestruturando serviços que não foi previamente pensados, que acho que eu cheguei a comentar com você que quando o gestor vai fazer um planejamento de saúde, ele tende a fazer para as doenças mais prevalentes, as doenças mais comuns, né? Existem programas, projetos, serviços, e as doenças que são mais raras, elas vão sendo contempladas à medida que elas vão surgindo, né? Hoje a gente tem programas específicos para as doenças raras, mas isso é muito mais recente do que o programa de hipertensão, né? Então, talvez a doença de Renato, que só conseguiu ser diagnosticada agora, seja uma coisa que ainda não estava prevista no SUS. Mas nada como uma demanda para o SUS para que ele entenda que é necessário criar um serviço e uma estrutura para isso, entende? Então, a gente precisa catucá-lo também nesse sentido, entendeu? Por um catucar positivo. E aí, Mônica, tem uma decisão do STJ que mesmo que não haja previsão na Conitec
nos programas de saúde do SUS, tratando-se de doenças raras. E aí ele tem lá, tratando-se de doenças raras, essas, em face de serem doenças raras, elas têm um tratamento obrigatório. Ou seja, mesmo que não haja previsão da Conitec, porque é uma doença rara, ela entra nos casos em que o SUS tem que tratar. Tem 3 requisitos, agora eu não me recordo, mas é específico para doenças raras. Perfeito. Acho que fica aqui o recadinho, né? Acho que a moral da história do episódio de hoje da gente é: vamos sim confiar no SUS, né? Tem sim medicamentos, procedimentos, estão sim estudando, né? Para poder disponibilizarem de fato para a sociedade esse direito constitucional. Mas vamos usá-lo com parcimônia, né? Aí era o outro lado. Vamos usá-lo com parcimônia para que a gente possa, por exemplo, como um caso como esse, que o judiciário possa se debruçar, né, sobre situações como essa e que a gente possa, de fato, beneficiar mais gente, inclusive nas doenças raras. Aciona aí o sininho, se inscreve no nosso canal do YouTube e também no Spotify, que assim que sair o 3º episódio, você já vai ser avisado, beleza? Então a gente te espera no 3º episódio do iPod. Tchau, tchau!